Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu gostaria de comentar com vocês, ou dar continuidade com vocês, a respeito desse livro aqui, né, que é o nosso comentário do Peter Singer sobre ninguém menos que Hegel, que se não foi o principal, foi um dos principais filósofos para a construção e para a elaboração e sistematização também do pensamento ocidental. É, sem dúvida alguma, um grande autor. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 26 anos, sou graduado em História e atualmente faço faculdade de Teologia. Vamos então dar continuidade à nossa série de vídeos sobre Hegel. Hoje eu acho que é fundamental que eu leia juntamente com vocês essa parte, esse subtítulo desse texto, porque eu imagino que seja um dos pontos mais cruciais e elementares da filosofia do Hegel, né? Então, o subtítulo tem como nome aqui, né, a liberdade abstrata. Vamos lá para o primeiro parágrafo. Seria melhor começar por algo familiar. Pense naquilo que pode ser chamado de conceito liberal clássico de liberdade. Os liberais geralmente veem a liberdade como a ausência de restrições. Sou livre se os outros não interferem em minhas ações e não me forçam a fazer o que eu não quero. Sou livre quando faço o que quero e como quero. Sou livre quando estou por minha conta. Esse conceito de liberdade, chamado de liberdade negativa, é o conceito de Isaiah Berlin em seu prestigiado ensaio Dois Conceitos de Liberdade. Então, para quem não se lembra, Isaiah Berlin é um filósofo, né, um liberal da Inglaterra que se tornou muito famoso na década de 60, 70, 80 na Inglaterra, e ele não é muito comentado no Brasil. Aquilo que é comentado dele é justamente o que o autor comentou, que é esses dois conceitos de liberdade, o que ele chama de liberdade positiva, liberdade negativa. A liberdade, portanto, negativa seria a liberdade que teria coerência, que teria coesão, que teria relação com o conceito de liberdade clássica. Isso significa que a liberdade negativa é aquela liberdade que de alguma forma produz algo caótico, não é a tentativa de organização, não é a tentativa de produzir algum tipo de liberdade, mas é a liberdade como ela é. Então, o que é ser livre? É fazer o que se quer, como quer, a hora que quer. Então, liberdade nesse sentido, para alguém que é liberal clássico, olharia para nós e diríamos: liberdade é não ter nenhum tipo de intervenção estatal na economia e a economia poder agir da maneira como os seus agentes queiram agir. Não importa se o cara quer colocar determinado preço sobre tal produto, porque ele tem que ser livre. Ele não pode ter sua liberdade castrada, porque a liberdade ela é um valor em si mesmo. É basicamente isso que ele está trazendo para nós, então. Conceito de liberdade negativa associado com o conceito clássico de liberdade. Ele vai dizer: Hegel conhecia esse conceito de liberdade, mas diferentemente de Berlim e de vários outros liberais e libertários contemporâneos seus, que consideravam essa forma mais desejável de liberdade. Então, para os liberais, a liberdade negativa ela é a mais desejável. Abrindo parênteses, a liberdade positiva é aquela liberdade que de alguma forma tem algum tipo de restrição para gerar liberdade. Então vamos pensar no conceito de liberdade positiva a partir da intervenção do Estado no sistema de cotas. Vamos dar um exemplo. Então o Estado ele estabelece um sistema de cotas para que gere
algum tipo de liberdade, que é a liberdade daqueles que não conseguiriam acessar as universidades. Então há de alguma forma um planejamento, há de alguma forma uma tentativa de produção de liberdade, certo? Hegel ele vai dizer, refere-se a ela como liberdade formal e abstrata. Então, para Hegel, a liberdade negativa, o conceito de liberdade clássico, é uma liberdade abstrata, é uma liberdade formalizada, indicando que apresentava a forma da liberdade, mas não a sua substância. Então, para Hegel, essa liberdade do fazer o que quer, na hora que tem a liberdade absoluta, ou vamos dizer, a liberdade negativa, a liberdade que de alguma forma produz o caos, né? Caótica, como ela é em si, para ele ela não é a substância da liberdade. Ela pode dizer a forma, então eu faço o que quero, na hora que quero, como quero, essa é a forma, mas a substância da liberdade para ele não está aí. Olha o que ele escreve. Se ouvirmos dizer que a definição de liberdade é a possibilidade de fazer o que queremos, essa ideia só pode ser tomada como uma completa imaturidade do pensamento, pois ela não contém nem mesmo uma vaga noção da vontade absolutamente livre, do direito, da vida ética e assim por diante. Olha o que o autor vai explicar. A objeção de Hegel a essa concepção da liberdade é que ela toma as escolhas dos indivíduos como a base a partir da qual deve começar a liberdade. Então, o que Hegel está criticando é o fato de tomar o indivíduo como o início, como o fundamento, como o criador, como a realidade última do que nós podemos dizer sobre liberdade. Então, o conceito clássico de liberdade parte necessariamente do conceito clássico de indivíduo, que é um conceito que nós veremos na filosofia hegeliana que ele está em confronto direto a essa noção de indivíduo produzida por alguns tipos de filosofias e economias. Então ele vai dizer para a gente, ó, a crítica então é atribuir a essas escolhas dos indivíduos a base da liberdade, né, onde começa a liberdade. Como e por que tais escolhas são feitas são perguntas que aqueles que aderem a essa concepção da liberdade não se fazem. A questão é, você está tomando a escolha como ponto de partida da liberdade. Hegel está dizendo como eles escolheram o que escolheram, por que eles escolhem o que eles escolhem, entende? Então, que tipo de liberdade vocês estão falando? Porque se há algum tipo de condicionamento prévio, a priori, que determina algum tipo de como e por que escolhemos, é algo que vocês não estão pensando. Então nós precisamos de dar um recuo, nós precisamos de recuar um passo para trás, para tentarmos entender. Nós precisamos de fazer essa pergunta quando estamos lidando com a liberdade, que é a pergunta de por que escolhe-se assim? Como escolhe-se dessa forma? Agora, olha o que ele vai ainda continuar dizendo, né? E sua pergunta é que a escolha individual, ou seja, a escolha individual considerada isoladamente de tudo, é o resultado de circunstâncias arbitrárias, portanto, não é genuinamente livre. Então, olha só, a escolha individual, ela considerada isoladamente de todo o contexto político, social, histórico, geográfico, psicológico, emocional, familiar, a partir de tudo isso daí,
você fazer esse recuo, essa abstração da liberdade, como essa escolha que ela é pura, que ela pode ser considerada pura a partir do indivíduo, ele está dizendo não, porque o indivíduo ele está permeado dessas noções de política, de sociedade, de família, de classe social, né, das suas experiências emocionais, subjetividade, parará, parará, parará. Então tem toda uma rede que permeia o como e o porquê escolhemos. Então tomar a escolha como algo fundamental, elementar, a priori, é você não lidar com a realidade como um todo. É basicamente o que o Hegel está nos orientando. E aí, a partir desse momento, considerando essas realidades, é necessário entender que as escolhas, então, elas são resultados de circunstâncias que são maiores, né? E que são a priori, ou eu diria que são arbitrárias. Então, essa escolha, esse como e por que escolhemos, ele já não é genuinamente livre. Ele vai continuar. Isso pode parecer arrogante. Como Hegel poderia ousar nos dizer que nossas escolhas são arbitrárias, enquanto as suas, presumivelmente, são genuinamente livres? Seria isso apenas uma disfarçada tentativa de impor a nós seus próprios valores? É um questionamento que ele faz ao autor especificamente. Talvez, ele responde. Poderemos, porém, nos tornar um pouco mais simpáticos ao que Hegel está tentando dizer se considerarmos um debate contemporâneo análogo. Ele vai trazer economia para o debate. Alguns economistas acreditam que o teste apropriado para avaliar quão bem um sistema econômico funciona é o quanto ele possibilita que as pessoas satisfaçam as suas preferências. Então, o que é uma economia de sucesso? Uma economia bem-sucedida, uma economia legal, joia. É a economia que permita com que os indivíduos satisfaçam as suas preferências, ok? Então, satisfazendo as suas preferências, joia. Vamos pensar basicamente na ideia do Brasil. O que seria uma economia bem-sucedida? Uma economia bem-sucedida seria você ir até a sua loja e dizer, poxa, hoje eu posso comprar um iPhone. Você vai lá e compra o seu iPhone. Aí você vai dizer, o seu vizinho também pode ir naquela loja e comprar aquele iPhone. E aí vai surgir uma outra necessidade para você, que vai ser o seguinte, poxa, eu queria tanto um notebook melhor, então você vai até a loja e você realiza esse desejo, a sua satisfação. Então você vai dizer assim, poxa, eu queria tanto colocar uma televisão de 50 polegadas, essa televisão de 20 polegadas é tão pequena, então você vai até a loja e você adquire aquela televisão de 50 polegadas e assim o seu vizinho também está fazendo o mesmo, só que com as suas outras prioridades, vamos assim dizer. Então, se você está satisfazendo as suas preferências, essa é uma economia que, de um ponto de vista de uma determinada escola econômica, vai dizer, ok, essa economia está legal, essa economia está jóia. Mas olha só, esses economistas tomam as preferências individuais como a base da qual deve começar a avaliação. Eles não perguntam de onde surgem essas preferências. De onde surge a preferência pelo iPhone? De onde surge a preferência pela televisão de 50 polegadas? De onde surge a preferência pelo seu notebook mais avançado? De onde surge essa preferência? Ele vai dizer, selecionar as preferências e dar a algumas delas mais peso que as outras, a não ser os diferentes pesos dados a elas pelos próprios indivíduos que as possuem, seria
afirmam esses economistas, uma tentativa descarada de sobrepor os valores individuais de alguém aos dos outros, negando sua capacidade de decidir o que realmente querem da sua vida. Então você universalizar dizendo que um celular iPhone é melhor que um celular Samsung Duos, é você olhar para isso e você dizer, calma aí, então você não está levando em conta a funcionalidade que esse aparelho tem. Você não está levando em conta a atitude individual de cada indivíduo. A partir desse momento, as próprias preferências, elas já não são absolutamente livres, elas já não são vazias de inferência, de interferência, porque as próprias preferências já é algo que não é livre. Então a escolha está um passo ainda depois da preferência que já está condicionada. Então ele vai dizer que esse pessoal, basicamente, que opta por essa linha da satisfação, né? Essa linha da individualidade, que acredita que quando aquele cara vai lá e pega o iPhone, ele está sendo totalmente livre, ele está indo por aquilo que ele prefere, que o indivíduo, que a individualidade dele prefere o iPhone, não outra coisa, né? Na sua liberdade, ele então está chamando esses economistas que acreditam dessa forma de economistas liberais. Aí ele vai dizer, os economistas liberais têm os seus críticos, aos quais chamaremos de economistas radicais. Eu gosto do termo radical porque o termo radical vem do termo de raiz, né? De ir um pouco mais profundo. Então ele vai dizer, os economistas radicais fazem algumas perguntas acerca de como as preferências individuais são formadas antes de concordar em tomar tais preferências como a única base para julgar até que ponto funciona determinado sistema econômico, né? Suponha que em uma determinada época as pessoas em nossa sociedade não deem grande importância aos odores normais do corpo. Ele vai dizer, o fato de as pessoas suarem e de ser possível reconhecer pelo cheiro uma pessoa suada seria coisas que mal se notariam. Imagine essa sociedade. E quando notadas, não seriam consideradas desagradáveis, certo? O odor ele não seria considerado desagradável nessa sociedade. Imagine essa sociedade. Então alguém descobre um produto que tem o efeito de inibir esse odor. O suor, o odor que ele exala. Então, é uma descoberta interessante, mas na sociedade descrita, o interesse por esse produto seria muito limitado. Por quê? Porque as pessoas não se importam com esse odor. Porque na sociedade que nós estamos criando, não existe a necessidade de inibir o odor. Porque o odor, o suor, ele faz parte dessa sociedade e não é algo nojento. Não é algo ruim, não é algo maléfico, certo? Então, esse produto que esse camarada descobriu para inibir o odor não vai ter sentido nenhum para essa sociedade. Porque essa sociedade não tem esse tipo de necessidade. Mas ele vai continuar. Beleza, então esse produto não teve lugar nessa sociedade. Então, o que ele faz? O nosso inventor, porém, ele não desiste facilmente. O que ele vai fazer? Ele vai lançar uma grande campanha de publicidade destinada a tornar as pessoas apreensivas quanto ao fato de que possam suar mais que as outras pessoas e de que seus amigos possam considerar seu odor corporal desagradável. Então, como não tinha lugar nessa sociedade, não tinha necessidade de inibir o odor, cria-se uma publicidade. A publicidade de que você pode estar suando mais do que o outro, de que o seu suor pode desagradar ao outro, de que o outro pode ver o seu odor com um olhar ruim dentro dessa sociedade. E aí ele lança essa campanha, que o odor
é um cheiro desagradável do corpo. E logo o que acontece? A sua campanha torna-se uma campanha bem sucedida, porque criou-se a necessidade, a partir da publicidade, da propaganda, de que é necessário inibir o odor, que até então nunca foi necessário inibir, certo? Então as pessoas desenvolvem uma preferência por usar o novo produto e, estando o produto já amplamente disponível para todas as pessoas inibirem o seu odor, esse produto chamado hoje de desodorante, né? Elas podem então satisfazer as suas preferências. Essa é a crítica hegeliana. Essa é a crítica dos economistas radicais. As próprias preferências, elas não são compostas de liberdade. As próprias necessidades, elas são criadas, elas são formadas. As nossas necessidades, então, quando nós escolhemos para satisfazer as nossas necessidades, as nossas próprias necessidades que nos levam ao como e ao porquê nós escolhemos já são um produto a priori que vem antes. Por isso a ideia de radical, de ir mais profundo do que apenas o ato de você ir até um determinado local e adquirir um produto com a sua escolha voluntária e individual, vamos assim dizer. Então, do ponto de vista dos economistas liberais, tudo isso está muito certo. Está ok fazer a propaganda, criar necessidade, gerar necessidade. Do ponto de vista do liberal, está ok. O fato de que a economia funcione desse modo não lhe fornece uma base para avaliá-la menos favorável do que fariam em outro caso. Já os economistas radicais consideram isso um absurdo. Para evitar tais absurdos, dizem eles, os economistas devem enfrentar a difícil tarefa de examinar as bases das preferências e devem julgar os sistemas econômicos por sua capacidade de satisfazer não apenas quaisquer preferências, mas as preferências baseadas nas verdadeiras necessidades humanas ou que contribuem para o verdadeiro bem-estar humano. Então, para os economistas radicais, isso não está ok, porque existe uma prioridade, existe um grau de necessidade, existe uma escala de necessidade que precisa ser suprida. Isso significa que existem necessidades criadas que são supérfluas, criações, e existem necessidades básicas do ser humano, né? Então, essas necessidades básicas do ser humano, que a gente pode até ver lá na torre do Maslow, né? Quando eles vão definir as quatro escalas de necessidades e tal, para ter uma satisfação humana, né? Existencial, eu acho muito interessante, porque a torre de Maslow, ela tem uma base de necessidades inerentes do ser humano. Quando nós falamos de fome, quando nós falamos de comida, nós estamos falando de uma necessidade que é básica do ser humano. Não é uma necessidade criada, é uma necessidade que nós nascemos com ela, que nós fomos gerados com ela. Né? Então, existem necessidades que precisam estar acima de outras necessidades. Então, para os economistas radicais, são essas necessidades que precisam ser supridas. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, essa comparação entre os economistas liberais e os economistas radicais, né? Essa ideia que ele traz da contraposição, a ideia da escolha individual como liberdade, questionando a própria escolha, o próprio como, o próprio porquê do fato de nós escolhermos determinadas coisas, são fatores fundamentais para a filosofia hegeliana. É por isso que, para
para a filosofia hegeliana, a liberdade, o conceito de liberdade clássica, o conceito do liberalismo clássico, o conceito, por exemplo, de liberdade negativa do Isaiah Berlin, para ele é uma liberdade abstrata, que tem a forma de liberdade, mas não tem o conteúdo da liberdade em si. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pincelada do Saber. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo, divulgar, curtir a nossa página do Facebook. Até o próximo Pincelada do Saber. É hora de dar tchau!